Obrigada, Rose. Misericórdia, meu pai. Eu esqueci de ligar o microfone. Tá eu aqui, toda empolgada. Oh, meu Deus. Obrigada, Rose. Meu Deus, o que eu faço sem vocês, hein? Meu Deus, acho que eu tenho que levantar uma de vocês aí para trabalhar junto comigo aqui, me ajudando. Porque só misericórdia, viu? Meu Pai eterno. Então vamos lá. Sejam bem-vindas, meninas. Magnífico dia. Que a paz do Senhor esteja sobre todas nós. Eu já estava aqui na unção já, mas vou iniciar tudo novamente, tá? E precisarei fazer a edição desse vídeo porque ficamos o quê? 8 minutos eu falando aqui. Ai, glória a Deus por isso. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Papai do céu continue nos edificando com muita alegria, com muita sabedoria, com muito acesso à clareza da sua palavra. Agora com áudio, né? Porque antes eu estava falando com o microfone desligado, bem coisa de Patrícia mesmo. Estamos fazendo o capítulo 3 do livro de Êxodo, tá? Aquele capítulo famoso, onde a sarça pega fogo, porém não se consome. Aquela visão maravilhosa que Moisés teve, aonde o Senhor deu a ele a missão de libertar o povo hebreu de Israel. E eu vou lembrar isso por muito tempo, tá, gente? Vamos lá, vamos reiniciar a leitura então. Deus fala com Moisés. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: Vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. O lugar do cananeu, do Eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Alguém aí sabe me dizer qual é o bloqueio que Moisés mostrou aqui? Obrigada, Rose. Alguém sabe me dizer qual é o bloqueio que Moisés mostrou aqui na presença do Senhor, quando o Senhor disse que enviaria ele para tirar o povo de Israel, os hebreus? Quem sabe qual é o bloqueio? Ninguém sabe. Moisés escutou o bloqueio da incapacidade. Ele não se sentia capaz. Ele não se sentia o suficiente.
E, acima de tudo, ele não se via como aquele que iria salvar seu povo. Gente, esse ponto da palavra ele é muito importante, porque esse pensamento até hoje impede mulheres de acessarem, não só mulheres, né, todos, é porque meu público é 99,9% feminino, então eu falo mais para as mulheres. Esse sentimento, esse bloqueio de incapacidade impede que mulheres sejam e vivam de acordo com o que o Senhor tem para cada uma delas. Como que a gente quebra esse bloqueio? Enfrentando, obedecendo o chamado do Pai. Deus chamou Moisés e imediatamente ele fez o quê? Mostrou um bloqueio. Bom dia, seja bem-vindo. Bem-vinda, não sei. Então, olha a resposta de Deus para ele perante esse bloqueio de incapacidade. Deus respondeu, versículo 12: Eu estarei com você, e este será o sinal de que o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Para Moisés se fortalecer, ele precisou ouvir da boca do próprio Deus: Eu estarei com você. E hoje que nós sabemos que Deus está conosco, porque ainda muitas mulheres não se permitem evoluir, aprender, ser curada pelo poder do Espírito Santo através de sua palavra, permitir que a sabedoria do Senhor entre dentro de si de forma agradável, se transforme ali dentro e ela acesse todos os dias da sua vida a plenitude que Jesus nos dá, por causa de vozes, de falácias, de banquetes limitados que Satanás demonstra a cada dia através do mundo. No mundo jaz o maligno e todos aqueles que acreditam no que lhe é despejado aos montes diariamente. Porque a mulher intencionalmente positiva com Deus acredita na palavra, acredita no mover do Espírito, está ali sempre à disposição para receber drives mentais, viver pelos princípios da palavra e clamando a cada dia pela compreensão e o posicionamento. Assim como Moisés fez, o Senhor o desbloqueou ali mesmo, dizendo para ele: Eu estarei com você. Se você acredita que Deus está contigo, por que vai dar visão e ouvidos a coisas que te limitam, a coisas que te impedem de ser melhor que ontem? Não é melhor que o outro, é melhor que ontem. Nessa terra, nessa geração, nessa sociedade, as pessoas querem de fato ser uma melhores que as outras. E isso para Deus não tem o menor valor, porque Ele capacita aqueles que se colocam à disposição. Ele não escolhe ninguém, ele capacita seus escolhidos, os que se esforçam, os que buscam, os que de fato vivem para Deus. Principalmente aquelas mulheres que tudo que fazem está ali consagrando, apresentando, sempre pensando no outro, na sociedade, na comunidade, ou seja, num bem maior. Ela não pensa só nela. Ela sabe que a vida dela é instrumento do Pai. Ela sabe que se ela foi curada, foi edificada para curar e edificar também. Continuando, versículo 13. Moisés disse para Deus: Eis que vou, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: O Deus de seus pais me enviou a vocês. Eles vão perguntar: Qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá,
reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade, eu vos tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. E prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Heteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir se não for obrigado por mão forte. Ou seja, Deus já estava preparando Moisés, que não seria fácil. E o rei do Egito só iria permitir que os filhos de Deus fossem libertos sobre mão forte. Ou seja, obrigado. Seja muito bem-vindo, Pedro Alcântara. Papai do Céu abençoe grandemente você e sua família. Bom dia, Tom Oliveira. Papai do Céu abençoe, amado, sua família, você, seu dia e tudo que você se dispor a exercer em nome do Senhor. Deus já estava preparando Moisés, dizendo para ele que não seria chegar lá e, ei, libera o povo do Senhor, vocês estão escravizando, estão fazendo maldade. Enfim, o Senhor não está satisfeito com isso, não. Libera o povo dele. Não seria assim. Versículo 20. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios e farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que esse povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, e a mulher que estiver hospedada em sua casa, objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E vocês porão sobre seus filhos e sobre suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Glória a Deus. Capítulo esse impressionante. Imagine você, se visualizem no lugar de Moisés, estava ali apacentando as ovelhas do sogro, que era com que aquela família vivia, e de repente, eis que na sua frente aquela visão extraordinária de uma sarça queimando sem ser destruída. Meu Deus, sabe, eu não consigo nem idealizar tamanha experiência. Sabemos que tudo é possível, que o nosso Criador, o nosso Deus, ele é o Deus do impossível, ele é o Deus do sobrenatural, ele é o Deus que pega o espiritual e transforma em realidade. A cada dia nós vemos aí coisas impossíveis aos humanos sendo realizadas sob o favor do Senhor, pela permissão dele. E isso é magnífico, isso nos traz uma clareza do tamanho da obediência, do temor e do amor que nós devemos dedicar a nossa vida nessa jornada intencionalmente positiva com Ele. Quanto mais nós confiamos na providência do Senhor, mais Ele nos faz fortes, mais Ele nos capacita a acessar a plenitude dia após dia. E acessar a plenitude, amadas, só para esclarecer, porque algumas mentes, né, com todo respeito e com todo amor, pensam que quando a gente fala de plenitude, significa uma vida sem problemas, uma vida sem tribulação, uma vida que é surreal, né? Ai, não é isso. Uma vida plena é você fazer tudo com clareza. Uma vida plena é você compreender que tudo que você faz é com excelência. Você se dispõe a fazer o seu melhor para Deus, porque até o teu sofrimento, a tua tribulação,
direcionada ao Senhor, sendo recebida como treinamento, em clamor de entendimento que não se tem, é adoração. A palavra hoje nos mostra que a confiança no Pai é a base de todas as coisas. Se você não confia, você não se permite aprender. Se você não confia na providência do Senhor, Ele vai te mostrar caminhos, propósitos, e você não vai acessar, porque você mesmo não está se permitindo. Aqui pregamos muito a nossa disponibilidade a servir ao Senhor, a estar sempre colocando Ele em soberania, em evidência. Se Ele não estiver conosco, nós nem saímos de casa, como o profeta falou aqui, numa referência bíblica. Ele é tudo, tudo em nossas vidas. Mas se nós calarmos a voz do Senhor e ficarmos ouvindo a voz do homem, a Bíblia também nos exorta, maldito o homem que acredita no homem. Olha o que a nação brasileira está passando aí por ter acreditado em promessas de picanha e cervejinha. Papai do céu ensina. Papai do céu levanta pessoas. Lá no livro de Jeremias, que a gente fez há pouco tempo, a gente viu isso, né? Deus levantou profetas, pessoas, sonhos, e as pessoas não acreditavam. E pagaram o preço pela sua falta de confiança. Na nossa atualidade não é diferente. O Papai do Céu está mostrando, levantando pessoas, aquelas que entregam o que você precisa, que você sabe que não tem, não vai conseguir sozinho. E a maioria está aí buscando o quê? Caminho fácil. Não existe facilidade, existe o correto. É preciso acreditar e fazer o que precisa ser feito, independente se vai ser fácil ou não. A vida de Jesus não foi fácil. O Filho de Deus veio aqui para servir. O Filho de Deus, que deveria ser recebido com toda a honra, toda a glória, foi desacreditado, foi humilhado, espancado, aceitado por aqueles que deveriam protegê-lo, por aqueles que na boca falavam que eram dele, mas acreditaram em falácias, foram orgulhosos, vaidosos, invejosos. Mas a gente teve inveja da palavra, ciúme de Deus. Como assim? Mentalidade. A Bíblia nos exorta a termos autocontrole. A Bíblia nos exorta a estarmos sempre nos analisando e autorresponsabilizando. Ontem, no nosso grupinho lá, a gente teve altas revelações sobre o arrependimento, né? E o que ele causa em nossas vidas. Toda a palavra, independente do livro, ela traz clareza, direcionamento e posicionamento. Toda. Nós, nesse perfil aqui, já estamos fazendo, acho que o 36º ou 37º livro da palavra. Eu não tenho o número exato e a correria é tão grande que não deu tempo de ir lá consultar novamente. Mas a cada dia, ao longo desses pouco mais de 3 anos, vidas têm sendo destravadas, mentalidades vêm sendo atualizadas. Não por mim, eu sou só um instrumento que Deus usa para trazer a clareza para vocês. Mas é quando vocês acreditam e vocês vivem aquilo que o Senhor mostra. Tudo flui, gente. E o fluir não significa que você não vai chorar. O fluir não significa que você não vai sentir dor, você não vai sofrer, porque a própria palavra nos exorta. No mundo teremos tribulações, mas sede forte e confiante, pois eu, o Jesus, caso Jesus disse, eu venci o mundo. E se ele mesmo disse que nós somos capazes de fazer coisas como ele e ainda mais, por que você está se limitando aí? Por que você não aceita o que Deus fala sobre você todo dia? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos esmiuçar esse capítulo e absorver para a honra e glória do Senhor cada drive mental que Ele vai nos permitir acessar hoje. Drives esses que vocês vão sentir um queimor no coração, muitas das vezes pode te desafiar, né? Pode te confrontar, mas esse confronto é para edificar a tua jornada. Esse confronto é Deus te mostrando que não é aí que Ele te quer e nem é isso que Ele tem para você.
Então, abra seu coração, peça ao Espírito Santo clareza e vamos acessar o que Êxodo 3 esmiuçado, explicadinho, vai nos edificar nessa jornada intencionalmente positiva de hoje. Êxodo 3, o chamado que transforma caminhos. Deus não usa o ordinário para chamar. Ele usa o extraordinário para revelar. E aqui, esse pedacinho se refere à sarça. Deus nunca vai usar uma coisa simples, trivial, para chamar a tua atenção. Ele sempre vai te chamar a atenção com algo extraordinário, seja algo extraordinário benigno, como a gente viu aqui no caso de Moisés, ou uma situação que de fato vai fazer você parar e falar assim, isso é coisa do Senhor. Êxodo 3 mostra Moisés diante da sarça ardente, onde Deus não apenas revela, mas chama. O fogo não consome, porque não é destruição, é presença. A mulher intencionalmente positiva entende que o chamado não vem para apagar sua história, mas para acender o propósito. O céu usa encontros extraordinários para transformar caminhos comuns em missões eternas, como essa magnífica missão que estamos vendo aqui hoje de Moisés. Glória a Deus. O chamado começa com atenção ao extraordinário. E apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então disse Moisés, agora me virarei para lá e verei essa grande visão. A mulher intencionalmente positiva não ignora sinais. Ela se volta para o extraordinário, porque sabe que ali há revelação. Glória a Deus. Quando a palavra nos exorta a vigiar e orar, orar e vigiar, é exatamente isso que ela está nos dizendo. Sejam atentas. Na hora que o Senhor tiver que te chamar, Ele vai te chamar. E não seja como aquelas virgens que não estavam com suas candeias abastecidas de azeite. Que você esteja posicionado de acordo com o que Ele te capacita a acessar todo dia. O lugar comum se torna santo quando Deus se revela. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. A mulher sábia entende que o cenário não é o que importa, mas a presença. O ordinário se torna santo quando o céu se manifesta, ou seja, ali era apenas um monte, mas quando a presença do Senhor apareceu, se revelou ali, o lugar se tornou santo. Glória a Deus. Hoje, o lugar santo é o nosso coração, que é o altar do Senhor. Então, tudo que temos que fazer com amor, temor, fé, obediência, é nos blindarmos contra coisas negativas, falácias, banquetes limitados que o mundo te oferece a serviço de Satanás para te desviar do caminho do Senhor. Então, o nosso coração é tudo que o Senhor quer, limpo, fiel e disposto a estar aprendendo todo dia um novo conhecimento que Ele nos manda para edificar e transformar a nossa vida. Destravar partes das nossas vidas que estão aí travadas por crenças limitantes, por bloqueios emocionais que te impedem de se enxergar como Deus enxerga você. É de fato uma jornada intencionalmente positiva, por quê? Porque você tem a intenção de acessar tudo que Deus tem para você. E não é que Ele vai criar nada extraordinário para você, não. Já está pronto. Ele só vai te preparar para acessar o que já é teu. O chamado revela identidade e missão. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. A mulher de fé sabe que o chamado não é sobre conforto, é sobre propósito. Deus revela a missão para libertar outros, ou seja, o chamado do Pai não é para você viver uma vida aí imaginária, né?
Sombra e água fresca com um coco na mão, deitado na rede, olhando para o mar. Não, isso aí é ilusão, isso aí é sonho. E não que você não possa realizar, nada contra sonho. Mas propósito é confronto, propósito é sair da tua terra, propósito é servir de acordo com o que Deus tem para ti. E sempre abençoando, curando e edificando outros. Ele te cura, ele te edifica, ele te restaura, ele te posiciona. Para quê? Para que você sirva, maior é aquele que serve. Esse foi um dos maiores ensinamentos que Jesus deixou para nós. Maior é aquele que serve. Então, independente do que tu faz na vida, o que tu faz na vida é só um embrulho para você levar aquela mensagem que o Senhor coloca aí todo dia e que você, por muitas das vezes, acaba até ignorando, né? Autoanálise, autorreflexão e autorresponsabilidade. A insegurança não anula o chamado. Quem sou eu? E vá a Faraó. Certamente, deixa eu fazer devagarzinho, senão vocês não vão compreender. A insegurança não anula o chamado. Na hora que Deus falou para Moisés ir a Faraó para salvar os hebreus, o povo hebreu, que é o povo de Deus, Moisés revelou seu bloqueio de incapacidade. Então ele disse: quem sou eu que vá a Faraó? A Rose disse aqui: é por essa razão que tem uma frase: quanto mais rezo, mais tentação aparece. É uma declaração que a pessoa está fazendo. Concorda comigo? Se você declara, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, assombração é a palavra, né? Tentação. Quanto mais eu rezo, mais tentação. Você está declarando isso na tua vida e é isso que tu vai receber. O desbloqueio emocional, ele é de fato, é como se abrisse uma cortina na tua vida, pelo mover do Espírito Santo, né? Que nós realizamos aqui, o que Deus nos permite realizar, Ele é quem autoriza, correto? Nós somos instrumentos. Mas se você não busca, se você não se dedica, não se interessa a acessar o que ele tem para te dar, você vai ficar abrindo porta espiritual negativa na tua vida como esse drive mental aí que simplesmente vai te parar no tempo. Quanto mais rezo, mais tentação aparece. Você está declarando, você está chamando, você está pedindo e vai receber. Glória a Deus pela tua vida, Rose. E ela continua, por achar que esta oração por achar que está em oração, nada vai acontecer. Misericórdia. É isso, filha. É tudo tão claro. Muitas me condenam, né? Quando eu falo essa frase. É simples como respirar. Por quê? Porque quando você se encontra e dá um basta, olha, eu não quero mais ser enganada. E enganada, na maioria das vezes, por ela mesma, tá? Por aceitar essas mentiras do mundo, essas falácias, esse direcionamento maluco que se vê hoje por aí, e não ter a intenção de buscar na própria palavra o que o Senhor mostra todo dia, porque está ali. Então, quando você se encontra, quando você de fato compreende, você se posiciona e vive de acordo com o que Deus ensina. Você não escuta mais aquilo. E quando você ouve alguma coisa que te deixa em dúvida, você vai clamar ao Senhor: Senhor, me ajuda aqui, porque eu não consigo. Ele nos guia, Ele nos patrocina, Ele nos direciona, Ele nos for tudo somos, porque Ele, pela misericórdia dele, nos permite ser e acessar. Obrigada, Rose, por mais essa reflexão magnífica. Acho que foi um drive mental que vai ser bem esclarecedor para muitas mulheres que estão nos ouvindo agora. Então vamos continuar aqui falando do bloqueio de Moisés, né? Que foi curado ali imediatamente, porque Deus disse a ele: certamente eu serei contigo. E isso ativou o que dentro de Moisés? A confiança. Eu tenho a permissão de Deus para ir falar com Faraó e salvar o povo hebreu, o povo de Deus. E Deus disse para ele também que não seria fácil, né? Não seria chegar lá e falar assim: ó, estou aqui em nome de Deus e vim resgatar o povo do Senhor. Não. Por quê? Porque o próprio Deus tinha endurecido o coração
do faraó, né? Tudo tem um tempo, tudo tem um jeito e tudo é de acordo com a vontade do Pai. A mulher intencionalmente positiva entende que sua fraqueza não cancela o envio. O céu garante presença, não ausência de desafios. E a gente sabe aqui nesse perfil que a gente vem estudando já há algum tempo, que desafio é treinamento, tribulação é preparação, deserto é só o Senhor te mostrando, te edificando, te fortalecendo, te aperfeiçoando para o melhor que é de vir. Muitas desistem. Eu não vou por ali não, porque ali dá um trabalho, mulher, aquilo é tão difícil. Pronto, fica em paz, você já perdeu a tua bênção. Se não for a vontade do Pai, Kaurai, desculpa eu não pronunciar corretamente seu nome. Que o Papai do Céu te abençoe grandemente sempre, não só você, mas a sua família. Obrigada pela a tua presença e a tua interação conosco. Vou te responder isso aí com uma situação que vira e mexe eu conto aqui para as minhas meninas sobre uma amada que me perguntou uma vez, Paty, quando que eu sei que é a voz de Deus que está falando comigo e quando eu sei que é a voz de demônio? Simples. Quando Deus fala com você, quando for da parte do Senhor, não vai ser só você que vai ser beneficiada, perdão, eu não sei se você é homem ou mulher. Não vai ser só você que vai ser curada, edificada, será você e aqueles ao seu redor, aqueles com que Deus te permite se conectar a cada dia. E independente se é no governo da tua família, da tua casa, na tua comunidade, seja no templo físico ou aonde você mora, através do que você faz, da tua profissão, tudo é controlado pelo Pai. E se ele falou contigo, não é só benefício próprio. Você se beneficia e isso transborda através de você e essa graça alcança mais e mais pessoas, compreende? Então, tudo que vem do céu não é só para você, tá? É para te edificar e a edificação de muitos. Agora, a voz de Satanás, não só você é estrela, só você decola, só você prospera, só você é o alecrim dourado, ok? Continuando, a Renata aqui disse: devemos nos colocar na vontade do Senhor, sempre. Perdão, desculpa, tá? Kauarai. Ele é um varão valoroso. Papai do Céu te abençoe. Obrigada pela sua interação aqui conosco. O nome de Deus é resposta para toda dúvida. Eu sou o que sou. A mulher de Deus sabe que sua confiança não está em si mesma, está no eu sou. Ele é suficiente para cada missão. Ou seja, muitas das vezes a gente não vai saber o que fazer, porque nem todas as coisas que o Senhor faz nós compreendemos. Mas pela obediência, pela fé, pelo amor e pelo temor, nós nos colocamos na presença dele e pedimos a ele o direcionamento sobre o que fazer, como pensar. Ou seja, ele nos concede. Porque ainda não chegou a hora de Deus. Vai acabar na hora que ele quiser. Porque dele são todas as coisas. Tudo é dele, para ele e por ele. Resumindo, minhas amadas, Êxodo 3 é sobre chamado, presença e missão. A mulher que vive essa verdade não ignora sinais. Ela se volta para o extraordinário, porque o céu transforma lugares comuns em santos, insegurança em envio e dúvidas em confiança no eu sou. Meu amado, este momento é para honrar e glorificar a Deus. Se você quiser debater, conversar comigo, tem um link aqui, o último link dessa descrição. Entra no grupo lá. Eu sei que você é homem, né? O meu grupo é para mulheres. Mas não tem problema não, a gente abre uma exceção, porque a palavra do Senhor é para todos. E não estamos aqui para nos degladiar, estamos aqui para levar a boa nova. Tá bom? Papai do Céu te abençoe mais uma vez. Muito obrigada pela tua interação. Vamos aos drives mentais, espirituais e emocionais que o Senhor nos permitiu acessar nessa frequência magnífica que só Ele nos permite. A mulher intencionalmente positiva com Deus se volta para o extraordinário,
com atenção e fé. Reconhece que o ordinário se torna santo na presença do Pai. Entende que o chamado revela a missão, não conforto. Eu tenho um chamado do Pai, então vou para a Bahia. Misericórdia. Não deixa a insegurança cancelar o envio, ou seja, se Deus revelou, não se acovardem, não tenham acesso a esse espírito de covardia, porque não foi isso que Deus nos deu. Ele nos abastece a cada dia com o espírito de ousadia, com coragem e determinação. Confia no eu sou como resposta para cada desafio. Glória a Deus. E a profecia do dia é para mulheres que estão diante de novos chamados. O céu está acendendo o propósito em você. O que parecia comum se tornará santo. Sua insegurança não cancela o envio, porque o eu sou é suficiente. Hoje, sua missão é liderar. Sua voz é resposta. E sua presença carrega destino. Glória a Deus. Deixa eu ler o que esse amado está dizendo aqui. Não, meu amado. Ele está perguntando uma série de coisas aqui a respeito da palavra e que não é o momento para a gente debater sobre isso. Esse espaço, esse perfil tem um propósito, que é levar sabedoria para mulheres, ok? Mais uma vez, eu vou dizer a você com todo amor. Vamos debater, vá lá no grupo. Tira um horário para você dentro da minha agenda, que é super corrida, e a gente vai falar muito do Senhor. Tenho certeza que eu tenho muito para aprender com você e você comigo, tá bom? Agora eu te convido, assim como as minhas amadas magníficas que estão aqui, para nós orarmos e agradecermos a Deus por este alimento. Que não sejam só palavras, que sejam direcionamentos, que sejam até o confronto do Senhor te chamando para a realidade. Simples como respirar. Tantas coisas são simples e a gente vê tanta gente complicando. A resposta está ali, a sabedoria clamando na esquina, mas as pessoas buscando o caminho mais longo. Mas enfim, seja feita a vontade do Senhor na vida delas e na nossa também. Oremos, amadas. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouves. Gratidão, Senhor, por mais esse dia na Sua presença. Gratidão, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu perdão e pela Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã. Gratidão, Pai, por esse alimento, esse primeiro alimento e o único, o mais importante. Alimento esse que nos lava e limpa tudo que não te agrada. Alimento esse que fortalece a nossa fé, nos posiciona de acordo com a sua vontade e nos blinda para realizarmos a sua vontade na nossa vida. Gratidão, Pai, por a cada dia sentirmos o mover do Teu Espírito Santo sobre nós. Seja cada pessoa que chega aqui e transborda do que seu coração está cheio, seja para o nosso aprendizado, para a nossa edificação, ou para nos mostrar como não sermos. Tudo que o Senhor nos permite acessar é feedback. Tudo que o Senhor nos permite presenciar é para a nossa edificação. Pai, eu louvo a Deus por cada coraçãozinho que aqui se encontra, aos corações e a seus familiares. Que a sua presença abundante seja estendida em seus trabalhos, em sua família, em sua comunidade, em tudo que essas amadas magníficas irão exercer para a tua honra e para a tua glória. Obrigada por cada versículo, por cada drive mental, espiritual e emocional que o Senhor nos permitiu acessar nesse estudo bíblico mais devocional de hoje. Que sejamos obedientes ao teu chamado, que busquemos a tua ousadia para realizar tudo que o Senhor nos mostra positivamente em nossa mente, diariamente. Em nome de Jesus, nós declaramos a cura para as pessoas enfermas, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Pessoas escravizadas em suas próprias mentes, pessoas que não se permitem
expandir. Pessoas que estão com uma palavra na mão, mas estão bloqueadas visualmente para enxergar. E que se for da sua vontade que essas pessoas não enxerguem, Pai, que assim seja. Nos blinda, Pai, na parte espiritual, nessa briga constante que acontece acima de nós e que os nossos olhos carnais não enxergam, porém, somos influenciadas por ela diariamente. Que sejamos constantes, persistentes, que estejamos sempre agindo com o discernimento que o Senhor nos permite acessar a cada dia. Que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, em nós e conosco em cada passo dessa jornada intencionalmente positiva que vamos realizar hoje na Sua presença, sobre o Seu favor. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que oração, eu viajo, gente. Amém. Renata disse que o Senhor Jesus nos dê um excelentíssimo dia na presença do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Eu, quando começo a falar com o Senhor, eu me permito. Eu me permito que Ele me leve, que Ele me mostre, e o que eu vejo é exatamente o que a gente precisa, né? Ser solidário, ser paciente, ter aquela famosa escuta ativa que a gente pede tanto a Deus, né? E temos que praticar isso. Porém, no caso do meu amado aqui, esse horário ele é reservado para aprendizado, ele é reservado para edificação. Mas eu estou à disposição para a gente conversar, para a gente não não discutir, né? Porque a palavra não aprova o confronto para a afronta. Ele aprova o confronto para a edificação, onde duas pessoas com mentalidades voltadas para o reino se encontram, ali há muita conversa, ali há muito debate para nos agregar sabedoria do Pai, e ali há muito crescimento, né? Não estamos aqui para nos degladiarmos, como eu usei a palavra anteriormente, mas para somarmos. Como eu sempre vou repetir para vocês aqui, que a intenção é saquear o inferno e povoar o céu, e isso a gente faz com a clareza da palavra do Pai. E isso a gente faz quando a gente se disponibiliza com amor, temor e muita fé a sermos instrumento dele, realizando a vontade dele, porque nada aqui é nosso, tudo é dele, para ele e por ele. E a nossa oração desta magnífica manhã de quarta-feira. Meninas, quantas orações nós já fizemos aqui, em glória a Deus. Eu prometi para vocês que essas orações iriam se transformar num e-book, mas eu peço desculpas porque a demanda está grande e eu não estou conseguindo parar para editar tudo. Graças a Deus. Muitas consultas, muitas mentorias, muitas vidas sendo destravadas, muitas mentes sendo atualizadas para a honra e glória do Senhor, muitas mulheres se posicionando aí de acordo com o chamado do Senhor para cada uma delas. E nós continuamos aqui. Eis-me aqui, sempre, Senhor. Somos instrumentos da misericórdia do Pai, não só na nossa vida, mas também na vida de todas aquelas que caminham conosco. E Perdão, a nossa oração intencional de hoje é me desafiar com coragem, crescer com propósito. Esta oração é para mulheres que desejam sair da zona de conforto e viver novos níveis de crescimento e realização. Mulheres que estão aprendendo a se desafiar com coragem, fé e intencionalidade. Mulheres que querem que seus passos revelem ousadia e sua vida seja marcada por conquistas. Glória a Deus. Pai, hoje eu me apresento diante de Ti como mulher que deseja se desafiar para crescer. Eu reconheço que o medo muitas vezes tenta me limitar, mas sei que fui criada para avançar além das minhas próprias forças. Que cada desafio seja oportunidade de revelação e cada conquista seja testemunho da Tua fidelidade. Ensina-me a definir objetivos desafiadores
Que eu não me contente com o mínimo, mas estabeleça metas que me impulsionem. Que eu saia da zona de conforto e alcance coisas que nunca imaginei possíveis. Desenvolva em mim a coragem de experimentar coisas novas. E eu não tenha medo de recomeçar, mas também não tenha receio de tentar. Que cada novidade seja aprendizado, que cada experiência seja crescimento. Capacita-me a fazer novas conexões, que eu me abra para conhecer pessoas diferentes, ouvir novas perspectivas e aprender com outras histórias. Que minhas relações ampliem minha visão e fortaleçam minha jornada. Purifica meu desejo de aprender, que eu esteja sempre disposta a adquirir novas habilidades, explorar novos conhecimentos e criar novas oportunidades. Que minha mente seja fértil e meu coração seja ensinável. Fortalece-me para enfrentar meus medos, que eu não fuja do que me assusta, mas encare com fé. Que cada medo vencido seja degrau de confiança e cada desafio superado seja vitória de coragem. Hoje, eu oro como mulher intencionalmente ousada. Que minha vida seja marcada por desafios vencidos. Que minha mente seja fortalecida pela fé e meu coração seja cheio de coragem. Que eu me desafie com intencionalidade, cresça com propósito e viva com ousadia. Glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus oramos, amadas. Eu quero perguntar a vocês, alguém sabe aí o que é agir com coragem? Alguém sabe aí o que é coragem? Renata, Rose, o irmãozinho aí, eu preciso me acostumar com o seu nome. Alguém sabe me responder o que significa coragem? O que é ter coragem? Um drive mental que eu aprendi com a Palominha e eu até escrevi no meu caderno. A Rose disse, vai com medo e tudo. Eu gosto muito dessa perspicácia aí. Mas coragem significa agir com coração. Não desmerecendo a sua frase, que se encaixa perfeitamente, mas quando a gente age com o coração, eu não estou falando da parte emocional, não, né? Porque muitos falam, ai, coração, aquela coisa bonitinha, tá, 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 tá. O coração é o canal que o Senhor usa para falar com a gente, né? Então, quando vamos consagrar, quando vamos orar, quando vamos, enfim, estar na presença, entregar, nós nos conectamos pelo coração. A parte que fala com a razão é a parte emocional aqui na mente, né? Que é a nossa conexão da alma com o Espírito Santo. Mas é o nosso coração que o Senhor usa, né? Então, coragem. Anotem aí no diário de jornada, que é mais um drive mental que vai abrir muita mente aí, tá? Para honra e glória do Senhor sempre. Coragem é agir com o coração, tá bom? E se Papai do Céu abençoar aí com mais drives mentais, daqui a pouco a live vai ficar disponível. Eu vou precisar só de um tempinho para editar, porque eu fiquei falando aqui sem áudio um bocadinho de tempo. Mas deixem aí os seus aprendizados, transbordem do que o coração está cheio. Lembre-se que a palavra de vocês, o destravar de vocês, pode destravar milhares de mulheres. Estamos aqui para isso. Eu sempre vou brincar com vocês que somos Joanas, né? Assim como o João Batista clamou lá no deserto, nós somos as Joanas que clamam aqui na internet. Todas temos um propósito do Pai, todas temos um dom para transbordar na vida do próximo, e todas nós somos usadas de acordo com a vontade do nosso Pai amado. A Rose diz, verdade, agir com o coração. A Renata disse, é só colocar na vontade de Deus e seguir sem medo, pois sabemos que o Senhor nos sustenta. Sim, Renata, ele nos sustenta, mas quando ele mostra um caminho, você tem que obedecer. Porque muitas das vezes, na maioria dos casos, as mulheres estão travadas aí exatamente por não obedecer o que o Senhor está falando.
é não agir com coragem, elas preferem se acovardar, né? Se Deus nos deu ousadia e a capacidade de agir com coragem, que é agir com o coração, é através da clareza, né? Se você não tem clareza, tu vai aí se autobloquear, você vai se autoparalisar e mesmo sendo uma pessoa de bom coração, você não vai acessar o que Deus tem, compreende? Gente, está dando uma ventania aqui no Rio, que a minha janela tá fazendo assim, ó. Eu tô lembrando da minha mãe. Minha mãe, se escutar isso, meu Deus, começa a orar imediatamente. Estão ouvindo? Eu não sei se dá para ouvir, mas enfim. Obrigada pelo carinho, pela companhia de vocês. Obrigada pela interação. Daqui a pouco a live vai ficar disponível para que vocês possam compartilhar, para que mais e mais mulheres tenham acesso a essas clarezas, a esses drives mentais e espirituais que nos modificam de acordo com o que o Senhor tem para nós a cada dia e que vamos seguir aí juntas nessa jornada intencionalmente com Deus a cada dia, sempre nos edificando, nos curando, nos abastecendo dentro do melhor que Ele tem para nós todo santo dia. A oração que nós fizemos ficará disponível no nosso grupinho lá, Intencionalmente Positivas, vivendo pelos princípios da palavra do Senhor. É o último link dessa descrição maravilhosa, feita com muito amor para edificar a tua jornada também, tá bom? Minhas amadas, façamos um magnífico dia na presença do Senhor, sejamos todas luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.